Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para indicar mais um livro. Dessa vez eu vou apresentar um livro que fez parte da infância das minhas filhas. Esse livro aqui, ó, E para o Resto da Vida, do Wallace Rodrigues. Esse livro contém várias historietas. São todas muito interessantes porque tratam de questões comportamentais. E normalmente a história é entre uma criança, menino ou menina, e um adulto, seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô. E os adultos então aproveitam uma situação de comportamento da criança para mostrar para elas a forma correta de se conduzir na vida. Então, por exemplo, a primeira história tem como título A Balança. Do que trata essa história? De uma criança que só vê o defeito dos outros, do amiguinho. Então a mãe chama esse menino e, utilizando uma balança, ela pede a ele para ir colocando num dos pratos da balança todos os defeitos do amiguinho e no outro prato todas as qualidades. Com o tempo ele vai percebendo o quê? Que as qualidades superavam os defeitos. E isso acontece no nosso dia a dia, né? Então ele percebe o quê? Que ele estava valorizando demais os defeitos daquele amiguinho, quando na verdade o amiguinho tinha muito mais qualidades do que defeitos. E assim somos nós no nosso cotidiano. Então, essas histórias desse livro aqui, elas na verdade, elas são histórias, como diz o título, e para o resto da vida. Elas são voltadas para crianças inicialmente, mas elas servem perfeitamente para nós adultos. No outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela me relatava a conduta agressiva, desrespeitosa de uma pessoa com quem ela estava convivendo. Essa pessoa denegria a imagem dela, não valorizava nada do que ela fazia, nada estava bom, enfim, a humilhava o tempo todo. E não era uma pessoa sem educação formal, não. Era uma pessoa que era inclusive formada, tinha um diploma universitário. O que mostra pra gente que nem sempre ter um diploma universitário quer dizer que a pessoa tenha educação. Aliás, o que a gente mais vê são pessoas com muita educação formal, né? Que a gente poderia dizer instrução, pessoas instruídas, mas que têm um convívio tenebroso com outras pessoas, porque se acham muito importantes e aí humilham o outro, aí não valorizam o trabalho do outro, desconsideram tudo que o outro faz, são incapazes de um elogio. E olha como o elogio faz parte e incentiva a pessoa a fazer cada vez melhor. Quando a pessoa faz e ninguém reconhece, essa pessoa pode simplesmente dizer: ah, o que adianta eu me esforçar se ninguém reconhece o que eu faço? Isso pode acontecer. Então, voltando lá a esse livro, E para o Resto da Vida, nós temos, por exemplo, a história de uma criança, ela tem como título A Ociosidade. Então, é uma criança que não se esforçava para nada, ficava sempre, era preguiçosa, né? E a mãe dela, um dia, resolveu chamá-la para que ela pudesse rever aquela conduta. E a mãe comparou a ociosidade ao lixo e porcaria. Quer dizer, quando a pessoa é ociosa, ela deixa crescer dentro da cabeça dela um monte de pensamento que não contribui para para a superação das suas questões. Então, essa lição da ociosidade, ela vai falar sobre isso, né? Que tem coisas que nós precisamos agir, fazer, para que a nossa vida tenha uma função, que nós possamos servir
ao nosso próximo. E não foi isso que Jesus mais ensinou para a gente? Que nós precisamos perceber que nós não estamos nessa vida para sermos servidos. Nós estamos nessa vida para servirmos. E aí, quando nós somos ociosos, nós simplesmente não desenvolvemos todo o nosso potencial. E aí a mãe vai dizer que uma vida vazia é como um balde vazio. Não tem nada, né? Não serve para nada. E então é por aí que vai essa lição. E então a gente vê que é mais uma história que tem um fundo moral importante para nós. Também nós temos uma história aqui que eu gosto bastante, que é a história do pintinho. Muito engraçadinha essa história de uma criança que ela amava o pintinho, né? E só que o que acontecia? Ela não conseguia pegar esse pintinho com delicadeza. E ela apertava tanto esse pintinho que ele piava e queria se ver livre dela. Aí a mãe a ajuda a perceber que enquanto ela estivesse sufocando o pintinho, aquele bichinho não ia querer ficar junto dela. Só que isso acontece no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Quando nós queremos a pessoa, né? A pessoa que a gente gosta, podemos até gostar, só pra gente, o que acontece? Nós sufocamos. O nosso relacionamento se torna um relacionamento totalmente tóxico. Então, quando a gente ama, a gente precisa aprender a deixar ir, né? A gente precisa, e quanto mais a gente deixa ir, mais a pessoa quer ficar conosco, porque ela não se sente sufocada, ela não se sente pressionada, então ela fica por livre e espontânea vontade. Então é a história do pintinho. Uma outra história muito bonitinha, que eu gosto bastante desse livro, é a tábua, que aliás eu já contei num vídeo anterior. Então é a história do menino que vivia ofendendo todo mundo, e por mais que o pai falasse para ele que aquela não era a conduta adequada, o menino continuava agindo daquela forma. Então o pai pede a ele que pegue na oficina um pedaço de tábua lisa, sem nenhuma marca. E o menino não entende nada, mas vai lá, pega a tábua, e o pai então pega um martelo, pega pregos e fala para o menino: cada vez que você ofender alguém, eu vou martelar um prego nessa tábua. De início o menino não entendeu nada, mas aos poucos ele foi percebendo que a tábua ficou cravejada de pregos, até que quase não tinha espaço entre um prego e outro. Então ele percebeu o quê? Uau, como eu magoo as pessoas. E aí isso começa a incomodá-lo, e ele então pede para o pai para ir retirando aqueles pregos. E assim foi feito. Só que o pai foi retirando, a cada boa ação do menino, o pai retirava um prego, retirava outro, até que a tábua ficou sem nenhum prego, só que as marcas permaneceram. Então é uma história para o resto da vida, né? Nós precisamos parar para pensar como o que a gente faz atinge, magoa as pessoas. E não adianta muito a gente depois querer pedir desculpas. Pedir desculpas, ok, nós devemos pedir. Só que pede desculpa uma vez, pede desculpa outra vez, pede e continua agindo errado. Nós precisamos parar e pensar: bom, não está certo o que eu estou fazendo, eu tenho que rever a minha conduta e passar a agir corretamente. Então, eu acredito, né, eu dei alguns exemplos de histórias desse livro e para o resto da vida. Recomendo fortemente a leitura desse livro no Evangelho no Lar, ou à noite, né? A criança vai deitar, cada noite lê uma historinha, para que a criança vá refletindo. E é bom assim, quando os pais percebem qual é a dificuldade da criança, os pais, né, já tenham na manga uma dessas histórias para contar para a criança. Gostaram desse vídeo?
Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, se inscrevam no canal e comentem. Né? Digam se gostaram, se não gostaram, se foi positiva a história, se vocês ficaram motivados a ler esse livro. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.